Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CETRELF, estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita. O livro O Consolador, para quem não sabe, é um livro da Lavra de Emmanuel, né? E esse livro é um livro de perguntas e respostas. São perguntas e respostas que foram elaboradas pela FEB e através da mediunidade de Chico, foram remetidas a Emmanuel e, lógico, através da mediunidade de Chico, Emmanuel oferece para nós a psicografia, né, com as respostas relativas a essas perguntas. Essas perguntas, elas não têm nada nesse livro que esteja fora daquilo que você não vai encontrar nas obras subsidiárias e nas obras fundamentais da doutrina espírita, ou seja, o que você tem dentro da doutrina espírita está dentro desse livro. A vantagem é que essas perguntas, elas trabalham sobre pontos que merecem sempre um pouco mais de reflexão da nossa parte, e essas reflexões oferecidas por Emmanuel, elas abrem para nós horizontes de pensamento e de reflexões que são imensos, né? Então, realmente, a gente consegue caminhar um pouco mais com a ajuda do nosso irmão Emmanuel nessas perguntas e respostas desse livro, O Consolador. O livro O Consolador, ele é da década de 40, né? Na verdade, as perguntas, elas foram elaboradas em 39, né? E foram ali respondidas, e o livro mesmo foi editado entre 42 e 43, exatamente no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Impressionante, né? O livro foi editado no momento em que a humanidade passava por grandes dificuldades. Então você encontra também grandes reflexões, né, nesse sentido, e que também são fundamentais para o nosso estudo. Hoje nós estaremos iniciando estaremos dentro da pergunta de número 266. Porém, antes de a gente iniciar os nossos trabalhos, como a gente sempre costuma fazer, né, vamos agradecer a espiritualidade amiga, aos nossos irmãos espirituais, guias e mentores individuais de cada um de nós, os mentores desse nosso trabalho, lembrando que onde quer que você esteja, ou seja, aqui no CETREL, ou acompanhando pela internet, através da plataforma do Zoom, todos nós estamos mergulhados no hálito divino do Criador, ou seja, no fluido cósmico universal do Criador, e é através desse fluido cósmico, do hálito divino do Criador, que nós podemos estabelecer essa sintonia, essa corrente mental, né, em que nós todos vamos nos colocar a partir de agora. E nessa corrente mental, os nossos guias, os nossos mentores individuais, juntos com os mentores desse trabalho, vão nos inspirar, vão nos intuir, a fim de que juntos nós possamos refletir e aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos, o conhecimento libertador que a doutrina espírita nos oferece, sendo ela o cristianismo redimido. Agradecidos, então, a toda essa espiritualidade amiga, vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Aqui na sala, hoje está com a gente, acompanhando o Carlos Eduardo, o Nivaldo e a Mei. E aí na internet, o pessoal que nos acompanha sempre, o Samuel está em Patrocínio, Minas Gerais, e o Ivan, que também, né, de vez em quando nos acompanha. E é o pessoal que daqui a pouco acaba entrando pela internet, o pessoal às vezes chega um pouco mais atrasado. O pessoal que está pela internet, para participar, basta levantar a mãozinha e a gente está por aí. O áudio está legal, eu estou tentando melhorar um pouco a qualidade do áudio, mas o pessoal tem reclamado que às vezes está muito baixo. Está dando para ouvir, Samuel? Tranquilo, tá bom. Então tá. Vamos compartilhar então a tela para a gente poder então ver a pergunta de hoje, né? Deixa eu só fazer um share aqui. Nós estamos dentro do capítulo que trabalha sobre o Velho Testamento. Acho super interessante, né? Porque cada
cada parte desse livro, ele estuda uma determinada viés de estudo, né? E o viés, dessa vez, é o Velho Testamento. 3.1.1 é a revelação. E ele está trabalhando sobre a revelação, né, do Velho Testamento. E dentro desse bojo de perguntas, a pergunta de hoje que a gente vai trabalhar é uma pergunta bastante interessante, que é a 266. Eu gosto muito de acompanhar, de fazer esse estudo junto com o pessoal, então eu procuro fazer o seguinte: eu não leio a pergunta em casa e não fico refletindo sobre ela, porque senão a gente ia acabar fazendo, eu ia acabar fazendo a leitura da pergunta e da resposta, e se eu fosse ficar refletindo, procurando muitas bases de informação, ia acabar desenvolvendo uma palestra, e não é esse o objetivo, né? Então eu gosto muito de fazer a leitura, a resposta, e trazer aquilo que mais me chama a atenção. E eu vi o que as pessoas ali também, porque é algo assim que é espontâneo, né? O que chamou a atenção para você nessa resposta? O que te lembra, o que emana na resposta te faz refletir? Que ponto te chamou a atenção? Então a ideia aqui é que a gente possa trazer um pedacinho, cada um pedacinho daquilo que mais lhe chama a atenção, e a gente possa construir alguma coisa que seja interessante para todo mundo. Volto sempre a dizer, ninguém faz nada sozinho. A gente sempre cresce juntos. Juntos a gente vai desenvolvendo os temas e aquilo que a gente vai ali se propondo a estudar. Então, essa é a ideia. A ideia é sempre a leitura da pergunta, da resposta, fazer ali uma rápida, eu normalmente faço uma rápida explanação sobre o assunto que me chama a atenção, e aí a gente vai ouvir as pessoas e vai construindo, né? Edificando a verdade, edificando o reino de Deus dentro do coração de cada um de nós. 266. Olha que interessante, hein? Os dias da criação, nas antigas referências do Velho Testamento, correspondem a períodos inteiros da evolução geológica? Bom, na pergunta, a única coisa que a gente precisa fazer observação sempre quando a gente pega uma pergunta desse tipo, né, é obedecer pontuação. Então, obedecendo a pontuação, vocês podem perceber que existe um trechinho que está entre vírgulas, né? Então, nos dias da criação, entre vírgulas, nas antigas referências do Velho Testamento, correspondem a períodos inteiros da evolução geológica. Todas as vezes que você coloca alguma coisa entre vírgulas, significa dizer o seguinte: bom, vamos refletir sobre isso, considerando o tempo que eu estou te dando, e também vamos pensar também de uma maneira mais ampla, tirando esse período entre vírgulas. Então, se eu tirasse o período entre vírgulas, ficaria o seguinte: os dias da criação correspondem a períodos inteiros da evolução geológica? Ou seja, eu posso analisar apenas como perguntando sobre os dias da criação, se eles correspondem a períodos inteiros da evolução geológica, ou posso restringir. Olha, eu vou restringir, eu quero que você seja um pouco mais objetivo. Então, nas antigas referências do Velho Testamento. Quando você coloca nas antigas referências do Velho Testamento, você está chamando a atenção da onde isso foi citado. E aonde isso foi citado? Isso foi citado no livro de Gênesis. Lá no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, tem lá todo um processo, né, que é o processo criacionista, né, que é abordado no livro de Gênesis, e lá aparece esses dias da criação. Então percebem que a pergunta ela pode ser tratada de uma maneira ampla e de uma maneira restrita, chamando a atenção a um período lá do Velho Testamento. Por que eu faço isso, né? Porque qualquer resposta que seja dada, ela tem que estar em concordância com a pergunta. A resposta que vai ser oferecida, ela pode estar em concordância, considerando somente o período que está entre vírgulas, ou ela pode ser uma resposta mais abrangente, que possa abranger aquele período que está entre vírgulas e possa depois abranger o macro, de uma maneira mais ampla, né? Então, a análise da pergunta ela é muito importante para que a gente possa, quando ler a resposta, já ter essa ideia em mente. Não, se eu considerar o que está entre vírgulas, ele está perguntando para Emmanuel sobre aquilo que se encontra lá nos dias da criação, que foram ali enunciados na Gênese de Moisés. Se eu tirar aquilo ali, ele está perguntando sobre os dias da criação correspondente a períodos da evolução geológica do planeta. Então,
São pontos de vista, são importantes a gente analisar, a gente vê o teor da resposta. Feita essa primeira análise, que é a análise da pergunta, vamos para a resposta. Olha que resposta interessante, né? Os dias da atividade do Criador, tal como nos refere o texto sagrado, correspondem a largos períodos de evolução geológica, dentro dos milênios indispensáveis ao trabalho da gênese planetária. Salientando-se que, com esses, a Bíblia encerra outros grandes símbolos inerentes aos tempos imemoriais das origens do planeta. Uma resposta bastante condensada, né? Uma resposta bastante reflexiva, né? E que, para mim, né, vou fazer um comentário sobre aquilo que eu consegui observar, né, na resposta, né? Ele, de cara, ele já vai trabalhar que essa atividade do Criador, que é referente ao texto sagrado, ou seja, que se encontra lá na Gênesis, ela realmente corresponde a períodos de evolução geológica, dentro de milênios, né? De um trabalho da gênese planetária, da própria constituição do planeta. Existe um livro, inclusive, que trabalha muito bem sobre isso, e é um livro de Emmanuel, que é o A Caminho da Luz. Exatamente. O livro A Caminho da Luz, ele trabalha bastante sobre esse período, né? E ele é um dos livros que eu já li que mais trazem uma ideia sobre realmente esse período, né? Ele chama isso de ciclos, né? Lei do ciclo, né? São ciclos, né? E esses ciclos, ele trabalha de uma maneira muito interessante no Caminho da Luz, iniciando o livro, né, dizendo que houve uma reunião no sistema no Sol desse planeta, né, em que ali se congregaram diversos Cristos, né, entre um que foi o eleito, que era Jesus, e a esse ali foi delegado, né, uma parte da nebulosa solar, e que a esse Cristo planetário cabia a ele o trabalho de desenvolver, né, aquela massa, né, aquela massa da nebulosa solar, fazendo com que ela fosse integrada a um processo evolutivo. Um processo evolutivo que iria trabalhar com a evolução da própria massa planetária e que iria trabalhar também com a evolução do ser espiritual. Então, aquela massa que ali era inicialmente apenas uma massa disforme, ela iria sendo trabalhada, né, com o passar dos anos, com a coordenação de Jesus como governador espiritual do orbe, na assessoria de muitos outros espíritos também, em um cabedal de desenvolvimento assim, que para nós ainda é difícil a gente compreender, mas seriam terraformadores, geneticistas, espíritos que têm um conhecimento filosófico, científico, que estão muito mais avançados do que nós, que trabalhariam ali em conjunto com o Cristo na formação do que que inicialmente seria um mundo transitório, que com o desenvolvimento se tornaria um mundo primitivo, a Terra já foi um mundo transitório, a Terra já foi um mundo primitivo, que são eras geológicas, tais eras que ali na Gênese, elas são, de certa maneira, figuradas, né? Num dia fez a terra, na outro fez o mar, na outra fez o sol. É interessante porque são períodos, né? E esses períodos ali, eles se conjuminam, né? De certa maneira, sempre nos dá essa ideia, né, de um ciclo. São ciclos que vão sendo ali trabalhados, né, e edificando o que seria, o que é hoje, por exemplo, para nós, um mundo de provas e expiações. Um mundo que já foi uma massa disforme, que foi trabalhada, que virou um mundo transitório, que era um mundo que ali só poderia haver encarnações de espíritos ainda, né? Um mundo transitório, depois um mundo primitivo, onde provavelmente alguns de nós já até estivemos, todos nós já tivemos, né, no mundo transitório, no mundo primitivo, mas no mundo primitivo desse planeta, dizer que nós estivemos lá é algo assim que a gente não tem essas informações, mas certamente estivemos no mundo primitivo.
passamos desse mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Esse mundo de provas e expiações, ele vai dar lugar mais no futuro a um mundo regenerado. O mundo regenerado vai dar lugar a um mundo, da escala dos mundos, né? O regenerado vai ao mundo feliz, né? E depois ao mundo angélico, né? Ou seja, há uma lei de ciclos, né? São ciclos evolutivos, né? Que vão nos levar a toda essa evolução, né? Salientando que, com esses, a Bíblia encerra um grande símbolo inerente a tempos imemoriáveis das origens do planeta, né? Essas origens, para nós, elas se perdem no tempo, principalmente para nós aqui que estamos no mundo de provas e expiações. E eu acho interessante ele colocar essa ideia dos tempos imemoriais, né? Porque nos leva a uma reflexão bastante interessante quando a gente pensa o seguinte, né? Hoje, um mundo de provas e expiações, e você tem junto conosco, né, todos os reinos, né? Mineral, o vegetal, o animal e o hominal, que é o que nós nos encontramos. Só que entre o mundo animal e o mundo hominal, que hoje nós estamos, que é um planeta de provas e expiações, nós, aqui, espíritos encarnados, esse espírito também é maiúsculo, nós olhamos para um cachorro e imaginamos um cachorro, um golfinho, uma baleia. A gente até imagina assim, né? Isso é um princípio inteligente, né? Lógico, ele não é um espírito, porque ele não tem ainda consciência de si próprio, ele não tem livre-arbítrio. Então, ele não pode ser um espírito, ele é um princípio inteligente. Mas esse princípio inteligente, será que ele vai, amanhã ou depois, vai estar aqui junto com a gente? E a resposta é obviamente que não, né? Obviamente que não. Mas essa ideia desses tempos imemoriais é para a gente refletir sobre isso, né? Porque hoje nós nos encontramos num planeta de provas e expiações. Mas esse que é ainda nosso irmão, que está ainda se desenvolvendo, ainda como um princípio inteligente, um cachorro, por exemplo, ele é um animal, ainda tem que ainda ter um percurso muito grande de desenvolvimento esse que ainda se dará em outros orbes, né? Que passará em orbes em que hoje um animal ele ainda aqui ele é visto ainda ele é totalmente subjugado ao ser humano, ele ainda é visto até por muitos como alimentação, a gente come ainda muitos animais, né? Então ele é visto de uma maneira muito subjugada, né? Cachorro não, né? Bom, na China não sei, né? Não sei. Mas olha, ele ainda está numa situação bastante ainda distante da nossa, né? E no mundo, por exemplo, regenerado, Disney, os espíritos que nos escrevem a respeito disso, ele já não é mais visto como um princípio inteligente subjugado, mas como um princípio inteligente que está se desenvolvendo e que cabe a nós ali darmos a ele todo o amparo que nós podemos dar para que eles se desenvolvam mais rapidamente, né? Então, eles já estão vistos de uma maneira diferente. E esse animal, lógico, ele vai ter um momento em que ele vai ter que tomar consciência de si próprio, e ele vai ter ali os seus primeiros relampejos de livre-arbítrio, né? Ele vai sair de um determinismo e caminhar para um livre-arbítrio. Isso vai se dar onde? Vai se dar no mundo primitivo. A Terra não é mais um mundo primitivo. Então, ele não viria diretamente, além de não ter aqui um lugar em que esse princípio inteligente ele seja mais parceiro, que é um distanciamento, ele não teria como iniciar aqui, porque a Terra já não é mais um mundo primitivo. Então, há aí um vácuo, né? E por isso que eu gosto quando ele coloca assim, aos tempos imemoriais das origens do planeta. Porque é nos lembrar, como se ele estivesse falando assim, pensa bem, olha, você já está num planeta de provas e expiações, e você às vezes vê um cachorro, vê um gato, vê um animal, a distância que separa entre você e ele, é como está no próprio livro dos Espíritos, que pergunta, né, qual a distância que separa o ser humano desse planeta para os animais, né? E eles colocam a mesma distância que separa de vocês para Jesus. A diferença é gritante, né? É enorme, mas é exatamente por falta disso, por falta dessa ideia um pouco mais ampla desses ciclos. Esses ciclos são tão extensos, que você acaba se perdendo nessa ideia, porque a gente ainda está muito amarrado para um tempo, né? Quando você fala dia, você normalmente pensa assim, né? Um dia é 24 horas, mas 24 horas é a medida de espaço, não é medida de tempo, né? 24 horas é o tempo que a Terra demora para dar uma volta sobre si própria.
um ano é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Então, isso tudo é medida de espaço, não é medida de tempo. Né? Essa medida de espaço é apenas para que a gente possa ter uma noção do tempo. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, então, o que é o tempo? O tempo é o interregno entre nascer e morrer. Esse é o tempo que você tem aqui quando encarnado. Esse é um tempo, e isso é a coisa mais preciosa que o ser humano tem. E às vezes ele dá tão pouco valor para isso, né? Porque isso é realmente o mais precioso que ele tem. Então, às vezes a gente até brinca, né? E como é que a gente poderia falar sobre esse interregno entre um nascer e morrer de uma pessoa, para uma pessoa simples? O que seria o tempo? O tempo é o desgaste do relógio. Não é o relógio em si, mas é o desgaste do relógio. É o desgaste entre você nascer e desencarnar. Então, é muito interessante. E como, para nós, a gente está tão fechado nesse tempo, como uma medida de espaço, essa ideia para nós ainda de um tempo, ela é tão circunscrita, parece algo assim, 10 anos parece coisa tão grande, 80 anos de uma vida parece algo tão grande, mas nós somos espíritos imortais. Imortais. Sabe o que é imortal? É algo que tem começo, mas não tem fim. Não tem fim. E que se não tem fim, significa que você adentra para a eternidade. Você sabe o que é eternidade? Eu não sei, me falta o sentido ainda para compreender o que é eterno. Mas o que eu quis dizer com isso? É que esses ciclos que ele fala são muito grandes. Muito, muito, muito grandes. E facilmente a gente acaba se perdendo e facilmente a gente não consegue se situar. Então, como conceito final, hoje estou num planeta de provas e expiações. Hoje estou tentando me conhecer um pouco melhor a mim mesmo, conhecer um pouco mais o meu íntimo, conhecer um pouco mais do que eu sou e do que eu vou vir a ser. Hoje eu sou aquela criança que pergunta tudo porque praticamente eu não sei nada. Sei muito pouco. Sei que nada sei. Mas estou de peito aberto e de coração aberto para aprender. Aprender o máximo que eu puder, porque eu quero retornar para casa. Eu saí de casa e eu quero retornar para casa. E para retornar para casa, eu preciso aprender o caminho. E o caminho é o desenvolvimento moral e intelectual. É o que eu consegui tirar quando eu faço uma leitura bem superficial. E eu queria ouvir aí o que o pessoal pode falar. E vamos lá, gente. No Abra eu fiz uma, como eu falei, eu falo 15, 20 minutos, mas eu quero ouvir o que o pessoal pensa a respeito. Vamos lá. Samuel não vai colocar nada? A NEG tem alguma coisa no Livro dos Espíritos? A NEG tem sempre alguma coisa que pode apresentar no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos tem a questão 59, que fala das considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. A questão fala, os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação segundo o grau de seu conhecimento. E a resposta é imensa, longa, e tem um pedacinho dele que fala assim, admitir-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo. C. 1.650 anos depois de toda a raça humana foi destruída. À exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra não data senão de Noé, quer dizer, 2.350 anos antes da nossa era. Então, já se dá para perceber que é claro que não é só 6 dias. Não obstante isso, no livro Gênesis, na página 203, capítulo 12, fala toda aquela parte mostrando. No primeiro dia, fala todo o período astronômico. No segundo dia, todo o período primário. No terceiro dia, todo o período da transição. No quarto dia, o período secundário. No quinto dia, o período terciário. E no sexto dia, o período quaternário ou pós-diluviano. E aqui explica... É onde nós estamos, no sexto dia. Isso. Né? Então, aqui está a resposta. Os dias da criação, a antiga referência corresponde aos períodos inteiros, a resposta já está colocada. Os dias da atividade do Criador, tal como refere o texto sagrado, corresponde a largo período de evolução geológica, que é o que você colocou, e eu acredito que há 59, e tudo isso que está na Gênesis, Gênesis é muito demonstra claramente
isso daí. Que é exatamente tudo que você falou, do jeito como você consegue colocar aqui, eu não saberia. E como é muito longa, eu acho que o legal é você fazer esse estudo do período geológico e saber que é verdade. Tudo é uma questão de você entender conhecimento, leitura e pesquisa. Realmente não foi isso que feito. Quando a gente de quem, né? Mas quando a gente aplica um pouco de lógica, né? Vamos lá, para trabalhar um pouco a lógica, é uma coisa. Qual a razão de ser de se elaborar o Consolador? Na minha opinião, trazer para o mundo científico uma série de conceituações do Espiritismo, de forma que você, através, de novo, tese, antítese, hipótese, traga a realidade daquilo que foi dito por Kardec como a terceira revelação, como a realidade que é trazida a nós pela doutrina, vis-à-vis comparar isso com a ciência. Onde cada passo disso se cruza com a ciência, a partir do fato de que essa comprovação científica de Jesus, o cristianismo, para com a ciência, você algumas coisas já tem, porque você teve 2000 anos de caminhamento sobre tudo isso. Quando a gente olha esse encadeamento lógico, a gente para olhar o seguinte, ele indaga os períodos geológicos, ou seja, Jurássico, Pré-Jurássico, Pandeico, aquelas várias coisas que a gente aprendeu na escola, que nunca mais a gente usa para nada, junto com Plateuminto, né, Mateuminto, que a gente era obrigado a decorar. Mas a gente pondera o seguinte, quando os evangelhos foram escritos, e aí a gente tem uma discussão muito interessante sobre o que é apócrifo, o que não é apócrifo nos evangelhos, que os protestantes e os católicos acham que várias passagens do Antigo Testamento são apócrifas, mas eles concordam que o evangelho não é apócrifo em nenhuma passagem. Então a gente sempre converge para todos os estudiosos compreenderem que as passagens do Novo Testamento não são invenções, não foram contaminadas por invenções. Aqueles homens que desenvolveram o Velho Testamento, que simplesmente foi colocado na Bíblia, transcrito para a Bíblia, nós temos que imaginar que você olhando para 5.000 anos de história, sobre 59 milhões de anos de formação desde o primeiro momento, olhando a tese criacionista e a tese evolutiva, que são 59, 60 milhões de anos ali, para você partir do momento que o globo vira uma globo. Ele passa de uma massa disforme. Uma massa disforme toma um globo e a gente evolui sendo o ser humano as últimas evoluções que a gente tem de 5.000 anos atrás, ali na região da Caldeia, na cidade de Ur. Quando a gente puxa isso, a gente passa a entender que aquelas pessoas jamais teriam noção do que seriam 59 milhões de anos. Se você não tem noção da imortalidade, um homem altamente virtual, tecnológico, nós não temos a noção do universo. O que a gente sabe do universo é zero. É zero. Né? Falando usando que Einstein dizia que ele não tinha noção do tamanho do universo, mas ele tinha certeza que a estupidez humana era infinita. Mas a gente não tem essa determinação. E quando você alegoricamente precisava transcrever alguma coisa para alguém entender, e quando ele faz uma menção importante que a Bíblia é cheia de figuras sobre isso, aí a gente pode trazer, por exemplo, Nimrod, que cria a Torre de Babel e que faz com que todos falem línguas diferentes, ali naquele pequeno mundo, daquele rei imortal que ele tem várias histórias e religiões, você tem Gilgamesh, você tem vários, mas eles se condensam naquele rei que criou a Torre de Babel, que é Nimrod.
ele faz aquilo tudo e o mundo passa todo mundo a falar uma língua diferente e tudo, você condensa ali o quê? A distribuição dos povos. Anos e anos e anos de afastamento geográfico faz com que tribos que antigamente eram unas em algum ponto em que a civilização surgiu, nós passamos a evoluir enquanto público, aquilo vai se espalhando, as pessoas levam para distantes os seus novos hábitos, criam novas culturas, mudam as suas linguagens. É só olhar o Brasil e tentar falar com o cara do norte, voltar a falar com o paraense falar com o paranaense, algumas vezes eles não vão entender nada. Oxe, bichinho. Então, trazer essa realidade, você trazer essas alegorias como uma forma de mostrar a compreensão, é o que de mais correto a gente pode entender, que para cada dia, daqueles 6 dias de trabalho árduo, ignorando o 7º dia do descanso, você tem efetivamente... E ainda não chegou, né? O descanso ainda não chegou. Não, mas você tem... O evangelho não está espalhado por toda a terra. Aí será o fim. Mas é a continuidade de todas as coisas. Faça-se a luz. Um momento geológico em que você para com as erupções e você consegue efetivamente ter crosta, e sobre a crosta você começa a identificar dia e a noite, porque a órbita se estabilizou. Então você começa a fazer luz. E aí você começa a ter a leitura do sol. Sim. E aí você vai para cada dia tem todo um desenvolvimento. Então, quando a gente aplica um pouco dessa metafísica, né, de Descartes, fica muito interessante a gente trazer isso para dentro de um raciocínio que, acredito eu, é muito que as pessoas intuídas para fazer este livro foram trazer a forma da gente raciocinar dentro de uma fé raciocinada, né? Sair de uma coisa dogmática que você era obrigado a aceitar. Absolutamente, sem explicação, até quem te explicava não sabia explicar. Exatamente. Para algo como nós estamos fazendo aqui agora. O padre explicar para você a Santíssima Trindade, ele terminou de explicar, ela fica mais misteriosa. O mistério da Santíssima Trindade. A gente estudou isso há 4 perguntas atrás. Mas são fundamentos que a gente tem que trazer e que as ferramentas estão à nossa disposição, através de várias vertentes da lógica, várias vertentes da filosofia, né? E falando um pouco sobre isso também. Sim. Os próprios estudos filosóficos mais aprofundados fazem disso um exercício, e você consegue fazer esse exercício tranquilamente, sem afetar em nada a tua fé, a tua fé, nada disso, ao contrário. Né? Eu acho que isso traz mais solidez. Só reforça, né? Dá mais solidez, porque a doutrina em si, ela é filosofia, ciência e religião. Lembrando que Kardec, quando ele começou a estudar isso aqui, ele era alguém bastante cético. Tanto que, no início, ele nem pensava que o espiritismo seria uma religião. Isso veio mais lá para frente, né? Ele conseguiu enxergar o espiritismo também como um lado religioso, quando ele viu que atendia aos conceitos, aos preceitos morais, né? Ele falou, poxa, a parte moral é toda a parte fundamental da religião. Então, é algo que ele foi desenvolvendo. Quem viu o primeiro livro, né, o que é o Espiritismo de Allan Kardec, nossa, o homem era cético. Eu acho que no início ele nem sequer... Ele tinha dúvidas até sobre a reencarnação. Ele tinha dúvidas. Ele é fruto de sua época. Sim. E vivia aquela época efetiva em que você tinha sociedades de ciência. Então você ia lá, você explorava onde eram as nascentes do Nilo. Aí os caras se enfiavam na África para descobrir onde nascia o Nilo, que no grande esquema das coisas não ia adiantar nada na vida de ninguém saber onde é que o Nilo ia, mas era a curiosidade. Né? Quando perguntam para Hillary, que subiu o Everest, né? Por que vai escalar o Everest? Ele falou, porque está lá. Por que subir no topo? Porque está lá, né? Eu acho bem interessante essas conversas, por isso que eu falo que esse curso que a gente faz, que é um curso de estudo desse livro, ele é bem assim, aberto, dinâmico, porque a gente quer realmente não ficar dentro da caixinha. Não é para a gente só ficar trabalhando com chave de fenda
e martelo, mas que a gente tenha uma caixa de ferramentas com todos os tipos de ferramentas, usando todas as ferramentas disponíveis, para que a gente possa realmente dar sustentação naquilo que a gente está ali trabalhando. Se nós estamos trabalhando, se nós estamos investindo na doutrina espírita, que nós tenhamos, então, solidez sobre aquilo que nós estamos. Solidez de uma fé raciocinada, que dê suporte para tudo isso. E é uma doutrina que te permite isso, né? Permite que a gente se aprofunde um pouco nessas questões. E é uma coisa que eu acho que ela é fundamental, a gente mais e mais olhar para frente, numa realidade que nós precisamos pesquisar as origens e pesquisar as realidades do espiritismo frente ao presente. E fazer deles um entendimento real do atual, sempre pensando que isso amanhã pode precisar de um certo... A gente tem que entender o seguinte, a gente está falando de ciência, não tem também, né? Fala alto, senão o pessoal da internet vai te xingar. Não esqueçamos que em 1827 saiu um livro. Se ele demora mais 3 anos para sair, o Darwin tinha lançado o livro da teste e tinha queimado ele, porque tinha queimado o princípio do espírito. Mas é o seguinte, a contribuição é muito grande. Em primeiro lugar, ele era um cético mesmo, ele foi estudar o assunto, foi pesquisar o assunto, e só começou a pensar no livro depois que ele se conscientizou que aquilo que estava sendo colocado ali era uma realidade que ninguém conhecia de perto. Ninguém tinha perdido tempo em estudar o assunto, ninguém tinha pesquisado, e muito depois, William Crookes e outros cientistas foram estudar de verdade o fenômeno para ver o que acontecia ali. E viram que aquilo tinha procedia, né? E a gente está tentando justificar uma coisa com ciência, com espiritismo, mas isso aí é impossível. Tá? É o seguinte, todas as vezes que a gente fala isso, a gente tem que considerar o pensamento lá no Gênesis. Todas as vezes. E no Gênesis, ele, de uma forma figurada, né, ele passa para nós coisas muito complexas. Né? Acabamos de falar aí do tempo geológico da Terra. É um tempão. Não é nem isso aí que estão falando, é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E há 3 bilhões de anos atrás, descobriram minas de urânio e usinas de urânio na África. Está lá, foi descoberto há 10 anos atrás. Usinas funcionando e comprovado que foi fabricado bomba atômica lá. 3 bilhões de anos atrás. Então, essa história da humanidade precisa ser reescrita. Começa por aí. Né? Porque se a gente fala da Suméria, né, a gente já está começando a falar coisa errada. O Black Tech tem 300 mil anos de existência. Aqueles monólitos todos de inscrições que ninguém sabe o que quer dizer aquilo. E feitas por ninguém sabe quem foi que fez aquilo. No tempo em que a gente, aqui pelo que a gente coloca, na escala de tempo que a gente tem aqui, a gente coloca mais ou menos na origem do dilúvio. O dilúvio não foi, se fosse, não existia ninguém aqui. Ainda bem que não foi. Foi parcial, isso está comprovado pela ciência, né? Foi só em determinados lugares que isso aconteceu, e por uma circunstância muito simples. Foi o final da Era do Gelo. O final da Era do Gelo modificou muito toda a estrutura da Terra. Toda a estrutura da Terra foi modificada. Oceanos que não existiam passaram a existir. Terras que ninguém sabia que existiam passaram a existir. Continentes que não existiam surgiram das águas e apareceram. Então, muita coisa aconteceu. Agora, quando a gente volta no Gênesis, lá no começo, o texto em hebraico diz o seguinte: isso então a dúvida, muito admitidas, etc. Diz o seguinte: o legitimado, o sebalão, para desejos, no princípio, eram os deuses. E eles começaram a criar. Eu falei aí o Caminho da Luz, né?
fala da evolução do planeta, da criação do protoplasma, como surgiu toda a vida no planeta. É isso aí. Foi falado de uma forma infantil, né? Contado de uma forma infantil, para que a gente possa acompanhar o raciocínio. Ou eu possa dizer, olha, aconteceu sim no primeiro dia, por isso, no segundo dia, mas aí a gente vai com os olhos da ciência e vê que esses anos foram, na realidade, milhões de anos para que a evolução se processasse. E tem mais coisas aí. A vida, ela não surge do nada, não surge espontaneamente. Não surge espontaneamente. Então, nós temos aí uma série de elementos aí que não estão sendo colocados na nossa cestinha. Que, por exemplo, há anos atrás se descobriu que os cometas que caem aqui, a maioria deles trazem elementos químicos e protoplásmicos que dão origem à vida. A vida veio de fora mesmo, veio de fora. Foi gerada aqui. Porque essas rochas trazem muitos indícios de material orgânico. Então, isso põe a gente para pensar. E, na realidade, nós temos aqui, nessa preparação desses bilhões de anos, de eras, de etc., uma preparação, um caldo de cultura, né, para se gerar um nível de vida diferente. E isso foi sendo feito através do tempo. Mas eu acredito sim. Elohim é um nome coletivo, não é um nome singular. Não quer dizer o Criador, aquele que criou, é aqueles que criaram. E aqueles que criaram foram entidades espirituais, como o Edu falou aí, especializados em química, botânica, em genética, uma série de coisas que vieram e foram processando o plano de criação. Processando o plano de criação. Primeiro preparando o planeta, depois que ele foi esfriando, né? Foi a terraformação, né? Aquele fenômeno que a gente vê acontecendo até hoje. O James Webb mostra ali para nós, recentemente aconteceu uma explosão. E o que foi visto lá foi que toda aquela explosão jogou matéria para todo lado, e essa matéria já começa a girar e já começa a produzir um movimento para a criação de planetas. O que nós estamos falando aqui está acontecendo lá no espaço. Está acontecendo todos os instantes. Não parou a criação. Ela continua. O mundo continua evoluindo. Continua criando espaço. Por isso que os cientistas observam e falam, espera um pouco aí. Eu olhei e estava ali, agora não está mais ali. Está mais adiante. O negócio é o seguinte, está tudo indo para frente. Está tudo em movimento. Então, o universo se encontra em expansão. Agora, o Edu que prometeu também, né, para falar da doutrina aí. Mas a gente já falou isso semana passada. Mas é o seguinte, só uma coisinha que vou pegar agora. Tem lá um trecho dos Vedas que diz que fala dos dias e as noites de Brahma. E aí, eu vou passar um paralelo com a ciência, porque os físicos traçaram um paralelo, disseram, olha, é o seguinte, todo o universo está em expansão, mas vai chegar um momento que ele vai parar. E quando ele parar, ele vai começar a encolher. Vai começar a encolher. E aí vai começar tudo de novo. Quando encolher e formar um núcleo, vai explodir de novo e vai começar tudo de novo. E a vida vai continuar sendo gerada de novo e assim diante. É um ad eterno. Um ad eterno. E nas noites e dias de Brahma, descreve exatamente a mesma coisa. E as noites e dias de Brahma são assim. No primeiro dia, a expansão da energia. No segundo dia, a consolidação dessa energia. E no terceiro dia, ela começa a encolher e volta tudo no ponto inicial. E tudo começa a agir. Então, está tudo em conformidade. Ciência e teosofia e filosofia. Tudo marchando no mesmo rumo. E nós vamos chegar num ponto em que os cientistas já estão dizendo
Existe alguém que criou esse negócio aqui, não é possível. Porque a vida ela é inteligente. As coisas estão sendo processadas de uma forma inteligente. Então, como é que nós explicamos isso aí? Há uma entidade chamada, que nós chamamos de Deus, mas que não é uma entidade, são várias, e que processam esse movimento todo, construindo mundos, tá? Como o nosso foi criado, e assim por diante. Não há de eterno. Então, esses lugares criados são povoados por novos espíritos, que vêm de outras esferas para cá, ou para lá, ou para onde for que quer ir, e esses espíritos vão se expandindo, vão se desenvolvendo, vão evoluindo. E todo o universo evolui também conosco. Nós fazemos parte do universo. Nós somos matéria do universo. Nós somos o universo. E ele se reflete dentro de nós. E toda a estrutura atômica que povoa o universo é tudo do mesmo jeito. Era esse registro que dizia lá no Egito Antigo. Tudo é em cima como é embaixo. Tudo é organizado da mesma forma. Infinitamente pequeno até o infinitamente grande. Tudo está tudo está elaborado da mesma maneira, tudo engendrado da mesma maneira. Então, você vai com um ato nivelar todos os núcleos, todo o núcleo povoado de núcleos de próprios, e toda aquela movimentação de átomos em volta, e toda aquela coisa, nós chamamos daquilo de uma célula. Um conjunto de células, um protoplasma. O protoplasma é um conjunto de matéria. E essa matéria, ela tem uma distinção, ela é destinada para alguma coisa, ou para um ser vivo, ou para um ser inanimado. É a mesma matéria, só que com uma codificação política. Então, o estrangeirismo não está elaborado. Certo? Eu disse que era tudo elaborado da mesma maneira, está tudo encadeado da mesma maneira, e eles estão trocando em mundos para nós uma coisa extremamente complexa para a nossa mente, mas que está muito bem explicado. E nós podemos ir buscar essas coisas na filosofia, na biologia, na ciência, onde a gente quiser ir. A gente vai encontrar a mesma coisa. Tudo no mesmo jeito. Então, nós estamos vivendo um momento em que a informação ela é distribuída de forma sistemática. Está tudo aí. Se você precisar de saber alguma coisa, entra na internet, o que é isso aqui? Aí já entra a inteligência artificial dentro. Tá? Você, olha, se for do ponto de vista teológico, é isso. Se for do ponto de vista filosófico, é isso aqui. Se for do ponto de vista físico, é isso aqui. Aí começa a puxar isso daqui, todo mundo que está na cadeia lá. Então, toda a ciência é desdobrada na tua frente em 2 segundos. E você, se você tiver discernimento, não for aquele homem do tempo da Bíblia, onde começou lá, 5.000 anos atrás, você vai conseguir entender tudo aquilo que está sendo desdobrado na tua frente, coisas que eles não conseguiram naquela época. Né? Tantos equívocos, tantas coisas que aconteceram, tudo errado, né? Tudo mal estruturado, tudo mal traduzido, mas, no fim, a gente está tendo aí, tocado em mundos, a verdade, é como Jesus diz. E essa verdade E a senhora, tem alguma coisa que gostaria de perguntar? Então, eu penso assim, sabe? Quando eu li esses livros todos, né, de café, tal, eu li assim mais para ver o que eles continham, porque não dá para mexer, né? Isso já foi, eles explicam, né, como foi, e até eu quando ele falou assim, de dificuldade, eu lembrei de uma aula que eu vi aí agora, esses dias atrás, quando foi falar do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, né? E cadê a resposta? Aí a facilitadora perguntou, né? Não precisa, não vai, é um Espírito que se tornou santo. É Jesus que é o santo.
Aí o que ela respondeu? Ela falou, o Espírito Santo somos todos nós, ainda no caminho da santidade. Consciência de Nós temos o Espírito Santo. Então fica assim, meio para cada um achar o que é. Então, eu penso assim, né, que nem a pessoa falou, nós que estamos aqui criando, ajudando a criação, que é co-criadores em prol do menor. Co-criadores. Né? Deus fez um mundo para nós, né? Para o nosso regozijo, quem sabe apreciar e coisas lindas. Né? E como tudo se processa, né? A verdade é o processo natural das coisas. Então, eu penso assim, a gente tem que ver essa realidade nossa, nosso aqui, agora, o que eu tenho que fazer. É mais ou menos nisso que eu penso. O próprio Kardec sofreu, entre aspas, tudo isso. Porque quando ele começa seu estudo, ele começa assim, deixa eu entender o que está acontecendo e deixa eu achar uma explicação para o que está havendo. Em algum ponto do caminho, ele percebeu que não. Então, mas ele começou a crer naquilo que ele mesmo estava vendo, porque ele viu que não era daqui, estava, né, com as mentes girantes, porque ele estava vendo que vinha numa inteligência maior a explicação, né? Eram espíritos que estavam nas inteligências maiores, que não era coisa inteligência, a ciência cartesiana não teria condição de explicar. Sim. Porque, fundamentalmente, é que nem fala assim, a física quântica ajuda a entender a espiritualidade. Eu acho isso muito cético, porque assim, a física é física. Exatamente. A matéria. Isso que eu falei, a física nunca, quântica ou qualquer, nunca vai conseguir chegar numa explicação sobre espírito, porque não pode, não envolve a matéria. Em algum ponto, Kardec também olha isso, tanto que ele faz o encaminhamento da doutrina em determinado ponto, uma parte científica, para se tornar uma definição filosófica moral. E aí que ele briga com a Igreja Católica, porque a moralidade era patrimônio da igreja. E ele investe numa realidade que se ele tivesse ficado naquele mundo só de provar as raízes científicas, ia ter um quinto dos problemas que teve com a igreja. E da mesma forma, a gente também teria o espiritismo... Sem mediunidade, então não seria espiritismo. Não seria espiritismo. A gente teria, na verdade, um desenvolvimento filosófico e científico. Só isso. Musical, mas não teríamos motor. E, ao mesmo tempo, a gente volta numa questão que a gente discutiu na aula uma vez, do porquê no Brasil é tão robusto e na Europa ou no resto do mundo é absolutamente esquálido. Né? A ponto de não saber nem onde é que Kardec viveu e não tem nada, não tem uma lembrança disso. Por N razões, além dessas. Mas o ponto fundamental é a compreensão dele das dificuldades. A gente fala uma realidade que a ciência chega a um ponto que a ciência trava na sua forma de explicar, e ela não consegue. Mas, ao mesmo tempo, e aí vem a vantagem do espiritismo, que a Igreja Católica criou para si mesmo uma arapuca. O que a ciência não explica para a Igreja Católica, ela transforma em dogma. Isso. Então, ela transforma um dogma que todos nós vivemos, para depois morrer, para depois a gente se ressuscitar, e aí metade da gente vai para o capeta. Tá? Não é... Aí fica complicado, né? Aí fica complicado. Você criou uma arapuca, você não consegue sair. Se Deus é soberanamente que a vida é eterna, mas vai ser eterna para alguns. É bom para uns e ruim para outros. Vai ser outros. um pouco para outros, então não tem nenhum sentido, porque tudo isso é uma amálgama uma junção de conceitos. Foi aparecendo coisa que alguém perguntava, o outro não conseguia explicar, e vinha um outro. Isso aqui é dogma. E foi indo. E vamos ver como é que a coisa ciência com a religião, ela é muito bem esclarecida por um gênio, né?
literário, também é importante. Ele escreve a Divina Comédia de uma forma figurada, Alegórica. Ele bota Virgílio. cheio de alegorias. Ele bota Virgílio para Ninguém dar pode com o processar verso o cara, inferno. porque a igreja não pode falar uma vírgula, porque ele baseou aquilo nas, como fala, na mitologia grega. Mitologia grega. E não tem como processar o cara, não tem como prender o cara, porque ele falou isso aí, foi no céu e no inferno, né? E ele explica, e aí a gente vai estudar os livros de André Luiz e vai ver que tudo aquilo que ele falou lá na Bíblia está nos livros de André Luiz, no umbral, é o purgatório, né? E todas aquelas movimentações espirituais que ele viu, escreveu, colocou lá, tudo isso em forma de poema, né? Veja só a genialidade do cara. Ele que deu a intuição dele, né? A orientação do Não, é o intervenção dos espíritos. E quando ele escreve isso, e aí a gente passa um embasamento histórico, ele vive em Florença, e Florença está separada de Roma porque era uma guerra com os papas. E o Papa Gregório estava em guerra, estava separado. E o Papa estava em guerra contra o Dode de Florença. Então ele, Dante, teve toda a liberdade para escrever, publicar e distribuir. Essa era a questão, não era o cara publicar, era chegar no povo. Não, é chegar no povo, porque aí você, quem é que tinha o monopólio do conhecimento? A igreja. A igreja filtrava o que chegava. Podia falar mil e uma coisas. Não é tudo que Thomas Hobbes fala, né? Homine lupus homini, né? Que é o homem é o lobo do homem. Você vê que 2 papas saíram dali, né? 2 papas. E não tiveram como apagar a obra dele, né? Porque Florença dominou Roma. Os caras iam lá e colocaram 2 papas lá. E esses 2 papas foram os maiores patronos da arte, que estão até hoje, as maiores obras daquele período de Renascimento. Eles patrocinaram. O que os caras fizeram? Fizeram coisas que normalmente a igreja poderia. Mas eles fizeram. Da Vinci fez uma série de coisas. Michelangelo fez outra série de coisas. Aquelas pinturas que ele fez na Sistina, né? Na Capela Sistina. Ele fez coisas ali que o Papa não podia nem falar nada, porque ele estava pagando para o cara fazer. E se falasse alguma coisa, ele abandonava tudo. E, ao mesmo tempo, uma alegoria de cada coisa. Alegorias. Escritos. Códigos escritos naquelas alegorias absurdas. Ele colocou. Você acha que alguém ia ter coragem de falar? Deus dando vida para Adão, naquele momento, eles estendendo a mão e tocando o dedo dele. Samuel, da internet aí, você gostaria de colocar alguma coisa, aproveitar esse finalzinho? Sabe o microfone. Vamos embora. Vamos lá. Voltar para a pergunta, para a resposta. Como foi dito, né, você, Eduardo, tem um período entre vírgulas na pergunta, que é o período que é Gênesis, né, das antigas referências do Velho Testamento. Ou seja, a referência é onde? Gênesis, né? E aí o Emmanuel, que é o que responde para nós, ele também coloca os dias da atividade do Criador. Aí coloca entre vírgulas, que é tal como refere o texto sagrado, ou seja, a Gênesis. Corresponde aos largos períodos de evolução geológica. Quer dizer, dentro dos milênios indispensáveis do trabalho da Gênesis planetária. Aí você trabalha muito bem a questão de tempo. Nós ainda não temos entendimento e compreensão sobre tempo. Então, o Emmanuel fala, foi largos períodos da evolução geológica, de milênios. Então, quer dizer, não discutirmos se foi 7 dias ou 7 ciclos de períodos, nós estamos... É a crença versus a ciência. Uma disputa e a gente ainda está muito longe de entender e compreender. Como foi muito dito aí, é quase que um dogma para a gente tentar trabalhar uma coisa dessa, sabe?
Eu gosto de ficar mais assim, preso nas perguntas, né? E aí o Emmanuel completa no finalzinho que ainda haveremos de ter, né? Tem outros grandes símbolos que, que, vai, que vão estar contidos na Gênesis, na criação aqui, que a gente vai estudar na Bíblia, como foi colocado por companheiro ali, a Torre do Babel. Então, assim, são vários outros elementos que a gente ainda vai discutir a respeito disso, que a nossa compreensão ainda na escola primária que nós ainda nos encontramos estão muito aquém dos ensinamentos, do entendimento e compreensão disso. Essa é a minha contribuição. E obrigado por tudo. E o companheiro novo aí que chegou, mas a senhora que falou ali que não está presente na Câmara, mas legal. Mostra teu rostinho. Um abraço a todos. Família aqui, Rafael. Você ficou falando na câmera. Nós é que agradecemos, né? Bom, gente, é isso. Como eu falei, a gente pega uma horinha sempre para conversar. Tá? Vocês que estão vindo pela primeira vez, estejam sempre convidados. Quem quiser, estando por aqui, pode acompanhar pela internet, como o Samuel, como o Ivan que saiu, pode acompanhar aqui, tanto faz. Tá? Para falar pela internet, levanta a mãozinha, a gente dá a palavra e a gente vai conversando. Tá? Semana que vem a gente vai pegar um outro. Agora, semana que vem é complicado, hein? E aí, gente, ó. Semana que vem a gente não vai ter estudo. Semana que vem a gente tem aqui na casa, nós vamos ter um bingo beneficente, que vai estar nesse horário. É um bingo que a gente precisa realizar, porque nós precisamos. Samuel, se quiser vir, está convidado. É um bingo beneficente que nós fazemos. O último bingo foi feito em 2018, já temos 2018, 2019. E a função é realmente que a gente possa captar um pouco de dinheiro para poder manter a própria sociedade. A sociedade, nós todos aqui somos voluntários, e todos nós colaboramos como voluntários, mas a gente às vezes quer consertar um telhado, pintar uma sala, trocar o piso de algum lugar, e fica um pouco pesado só para os voluntários, né? Então, o que a gente faz? A gente faz esse bingo com o intuito de a gente angariar um pouco mais de fundos, né? Ter um fundo de reserva para consertar alguma coisa que quebra, para fazer manutenção de alguma coisa que esteja com problema. Então, a ideia do bingo que a gente vai realizar na semana que vem é um bingo para que a gente possa angariar fundos aqui para manter a própria sociedade. A gente tem um fundo de caixa e poder manter a sociedade. E como vai ser nesse horário que a gente faz os nossos estudos, olha, faz muito tempo, né, que a gente pede permissão a todos, a espiritualidade, a todos aqueles que acompanham, esse dia, né, porque a gente vai estar exatamente nesse horário. Agora, praticamente, a gente já estaria no bingo, né, que começa às 18 horas, né, a gente já estaria no bingo, então a gente tem que fazer toda uma preparação lá embaixo, e como a gente é poucos aqui trabalhadores, a gente vai estar ali embutido nesse trabalho. A gente pede aqui a compreensão de vocês. Semana que vem a gente vai pular, semana que vem, mas na próxima nós estamos aqui de volta. Tá? A gente normalmente só para esses estudos dos livros e os trabalhos da casa na semana entre Natal e Ano Novo. O restante a gente não faz férias. Não tem férias. Tá? Não tem feriado, não tem férias, mas na semana que vem a gente vai pedir essa permissão para todos. E aí a gente vai voltar daqui a 15 dias com uma pergunta muito interessante. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Educação religiosa com vertentes ao Velho Testamento. Nós estamos trabalhando com o Velho Testamento. Né? Então, é a última pergunta, inclusive desse bojo de perguntas, foi um bojo grande, né, que trabalha com uma revelação ao Velho Testamento. Então, qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? O homem, a palavra homem está no sentido da palavra que é utilizada por Allan Kardec, que é o ser humano, a humanidade em si. Então, isso é importante a gente conceituar, né? A concepção religiosa do ser humano, da humanidade em si. Né? Então, vai ser algo bem interessante, também uma resposta de um parágrafo só, mas eu tenho certeza que vai ter bastante coisa para a gente conversar. Fico convite para daqui 15 dias. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa ou a gente pode partir para o encerramento? Quem gostaria de fazer encerramento, Meg? Vamos lá, gente. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Vamos agradecer aos bons espíritos que estiveram aqui conosco hoje.
por esse instante, por esta hora, vamos agradecer ao Secrel pela oportunidade de vir. Pedimos que nossos anjos guardiões, nossos mentores espirituais, em nome de Jesus, que possamos enxergar o mundo como espíritos da mesma essência. Que Deus nos abençoe e nos dê forças renovadas para caminharmos contigo, amados e outros. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, uma boa semana para todos. Fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado pela presença e fica aqui sempre o convite.